Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, quem fala é Diogo e aqui é mais um Responde via YouTube, beleza? E a pergunta foi, a vacina ajuda ou atrapalha nos fundos imobiliários, né? Afeta os fundos imobiliários? Então tá, eu te respondo. Vou responder aqui. Acho que essa resposta é mais tranquila. E vamos começar analisando os shoppings. A gente vai fazer uma versão olhando para todos os setores, que é como a gente tem que analisar. Bom, shopping talvez seja um dos mais afetados, por quê? Porque restringiu. Hoje em dia os shoppings já voltaram, já foram reabertos, mas se você pensar, olha a receita deles, aumentaram ou diminuíram? Diminuíram. Ainda tem muita restrição devido ao Covid-19. Se você olhar na maioria, inclusive no maior site da Associação dos Shoppings, você vai ver que os shoppings estão abertos com restrições. Então, o que a gente imagina é que, retirando essas restrições, a economia e as pessoas vão voltar mais ao shopping, voltando. Inclusive, alguns cinemas ainda estão fechados, questões ainda não mudaram em relação a isso. Então, é importante entender que, tendo uma vacina, já existe um motivo para você falar assim, ó, não precisa mais de restrição. Não precisando de restrição, muitos shoppings já estão pegando parte do estacionamento e dividindo. Então todas essas restrições que atrapalham muito na sua receita, deixam por pó. Então o que a gente imagina se a gente tiver uma vacina, que as receitas vão voltar muito mais fortes, principalmente agora, em dezembro. E eu não estou entrando aqui no mérito da efetividade da vacina e nem também no mérito se a vacina tem que ser obrigatória ou não, mas é mais fácil de assumir que todas as restrições de um setor meio que parem. Então, automaticamente a gente já imagina que o setor de varejo e shopping melhore. E aí a gente tem dois varejos. Um é o varejo essencial e o outro é o varejo não essencial. O que é varejo essencial que a gente está chamando? São os ativos que tem supermercado, farmácia. Esses ativos, muito provavelmente, apesar de terem a receita um pouco aumentada nessa pandemia, provavelmente esse aspecto deve voltar ao normal. Então, mas o cap rate dele, o faturamento deles já são interessantes. Então isso não vai mudar. E são mais seguros até se tiver uma segunda crise, uma segunda pandemia de outra coisa, alguma coisa nesse sentido. Eles são um ponto mais seguro. Então não afeta esse setor. Mas o de não essencial sim. Porque mesmas coisas que estão acontecendo nos shoppings acontecem com o varejo de rua também. Então muitas restrições estão sendo aplicadas. E aí a gente, principalmente alguns tipos de loja, estão tendo mais restrição, horário diferenciado, atendimento e horário diferenciado, isso tudo atrapalha um pouco as vendas. É claro que o e-commerce melhorou. A grande questão é o seguinte, vamos pensar agora em logísticos para pensar em e-commerce. O e-commerce vai mudar? Não, o e-commerce virou para mim é uma ideia o seguinte, uma vez que ele já assumiu, as pessoas já entenderam o que podem comprar e podem fazer, ela vai distinguir melhor o que ela pode comprar pela internet mais barato, utilizando o e-commerce, e o que ela vai decidir comprar na rua. Então, isso vai fazer com que a aceitação desse tipo de atividade fique maior. Não deve diminuir demanda, a grande questão é a seguinte, é uma demanda que vai cada vez mais crescendo. Qual que é a diferença, por exemplo, do Brasil e dos Estados Unidos? Os Estados Unidos, ele tem correios e entregas que demoram, às vezes, menos de 24 horas. E isso é uma coisa muito complicada aqui no Brasil. Então hoje a gente tem tempos menores, Magazine Luiza, outras lojas estão fazendo cada vez com menor tempo, mas mesmo assim o tempo é muito importante. Então se você puder esperar, eu acho que esse tipo de atividade vai continuar forte. Então a gente não prevê no mercado de logístico uma mudança ou um retrocesso nisso. No mercado real, vamos pensar aí, no mercado de lajes corporativas, a gente pode voltar com alguns escritórios que não vão fechar. Então a gente pode voltar a ter espaços menores entre as pessoas e um adensamento maior. Então isso faz com que a economia volte um pouco ao normal. E a economia voltando ao normal, algumas empresas que estavam passando por dificuldade conseguem às vezes projetar melhoria para um futuro próximo. Então a grande questão é a seguinte, a vacina no geral é positiva, no geral não, para a vida das pessoas é positiva, para a maioria dos setores ela afeta positivamente e para alguns setores ela é neutra ou simplesmente muito tranquila. Então o que eu acho que a gente tem que fazer é realmente
torcer que isso seja o mais rápido possível, porque principalmente os shoppings vão ser afetados e afetados num ganho muito positivo. E eu acredito que para lajes corporativas que está sofrendo com o PIB, para o PIB do Brasil, que já é mais ligado com lajes e outros setores da real ali, de residencial também, já está ligado com o setor real da economia, né? A gente pensando em PIB e o setor real. Então, esse tipo de coisa, se a economia decolar com essa questão, isso faz com que todos esses setores vão junto. E isso faz bem para o Brasil e faz bem para o nosso bolso também, porque menos empresas vão quebrar, a gente vai ter menos risco de crédito, e com tudo isso positivamente, a gente provavelmente consegue, inclusive, pensar em reajustes maiores dos aluguéis das lajes. Então, assim, voltar a cobrar IGPM, voltar a cobrar IPCA, até porque, muito provavelmente, esses índices comecem a cair, sendo que o nosso PIB fica mais forte também. Então, a gente vai precisar de menos empréstimo, a nossa dívida interna acaba diminuindo, porque a gente começa a gerar mais receita, gerando mais receita a gente diminui. Fazendo um ajuste fiscal, a gente estaria no caminho da felicidade. Bom, isso aqui responde um pouquinho, eu vejo como positivo, não só pelo lado pessoal, é claro que a gente pode ter mais liberdade, mas como pelo lado da economia. A economia vai deslanchar e isso vai fazer, com certeza, trazer muitas consequências positivas para o mercado imobiliário. E de cara eu falo que um dos setores mais afetados e que vão melhor se deslanchar e vão crescer mais é o setor de shoppings. Beleza? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e sempre olhe o programa, seja membro, beleza? Grande abraço, Diogo, canal Infifácil.